Olha, gente, eu volto a conversar agora com a psicóloga Débora Soares sobre violência contra a mulher, né? A gente está falando sobre esse assunto sério aqui no nosso Papo de Quinta. Já adiantei para ela, né, uma interação aqui da nossa telespectadora, porque chegou a sua vez. Se você quiser trazer algum depoimento, alguma informação importante para acrescentar aqui no nosso MD, no nosso bate-papo, interage comigo no 991050400. Tem uma telespectadora que falou o seguinte: bom dia, Letícia. A psicóloga falou algo interessante. Às vezes, as mulheres falam do assunto para uma amiga e, em vez da amiga escutar o desabafo, já vai julgando, se colocando no lugar dela. Se fosse eu, então precisamos escutar essas mulheres que estão gritando por socorro e, através do esclarecimento, elas vão se desprender e denunciar. Essa telespectadora que falou isso é a Verônica Soares. Obrigada, Verônica, pela participação aqui no MD. E é exatamente isso, né, Débora? Escutar sem julgar. Existe uma máxima que as pessoas falam muito, mulher que não denuncia ou que não sai é porque gosta de apanhar. Minha gente, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, principalmente de alguém que se ama ou que a gente acredita que ama também. A realidade é que é muito difícil denunciar aquele parceiro, primeiro porque, geralmente, como eu falei, é uma pessoa que a gente ama, é alguém com quem a gente criou sonhos, é alguém que está convivendo dia a dia com a gente, e às vezes é até uma pessoa que a gente considera como nosso melhor amigo. Então, é perceber que aquela pessoa que a gente ama tanto está nos machucando. É muito dolorido. Então, ninguém gosta de apanhar. E ainda existe algo, Letícia, que eu falo muito no consultório, que é o que a gente chama de ganhos secundários, que não necessariamente são ganhos, mas são coisas que fazem com que a gente permaneça em uma situação muito ruim e dificulte o processo de mudança. Sim. No caso de violência contra a mulher, os ganhos secundários são permanecer viva. Então, eu não vou denunciar porque eu tenho medo que ele me mate, por mais que isso seja uma coisa essencial, né? A segurança, permanecer viva. Mas, às vezes, a ameaça é tão forte dentro de casa que ela não denuncia, porque, por mais que ela esteja sofrendo violência doméstica, ela permanece viva. Existem casos em que o parceiro ele ameaça tirar as crianças dela, persegui-la onde é que ela for. A gente viu, acho que no quadro anterior, no programa anterior, um caso em que o ex-parceiro, a mulher pediu a separação e o cara foi lá, sequestrou a criança e deu um tiro nela, na esposa e no cunhado. Então, olha o tipo de coisa que a gente se submete, e a mulher pode se submeter quando ela denuncia ou simplesmente quando ela pede a separação e o fim de uma relação. Sim. É realmente muito grave. Então, a gente precisa prezar, inclusive, pela segurança das crianças. Você mencionou os filhos, né? Sim. Então, os ganhos secundários, que não são ganhos, como eu falei, geralmente, são situações que a gente precisa, que a gente olha muito, e fazem com que a mulher ela permaneça naquela situação de risco. Com certeza. Mas assim, gente, denunciar é fundamental, tá? Eu vou ler uma participação aqui de uma telespectadora, mas no final ela diz o seguinte: estou esperando para ver o que acontece. Não espere para ver. Não espere para ver, denuncie. É muito importante que você preze, assim como a gente está falando aqui com a psicóloga, que essa violência, né, precisa quebrar, o ciclo precisa quebrar, né? Uhum. E aí, para quebrar esse ciclo, você precisa fazer, né, dar o primeiro passo, que é a denúncia. Eu vou ler a participação dela para que vocês possam entender. Ela diz o seguinte: me separei pela 1000ª vez depois de uma agressão, mas ele fica falando que sabe que vou voltar. Só que quando ela estava na delegacia para fazer o BO, ele pegou um facão e ficou ameaçando o filho de 16 anos, que peitou ele e não deixou ele entrar na casa. Agora ela decidiu não voltar mais para ele, mas ela tem medo que ele cumpra as ameaças que ele fez. Ela acha que medida protetiva não pode ajudar e ela está esperando para ver o que acontece. Olha, gente, não espere, né? É imprescindível que você que está passando por essa violência, diz que 180, né? O Disque Denúncia, denuncie. Né? Se você está sentindo que essas ameaças estão fortes de verdade, como está acontecendo pelo que ela relatou, não esqueça de pedir a medida protetiva, que é fundamental. Sim. E protege de fato, gente. Sim. Essa mulher ela precisa pedir a medida protetiva para ela, para o filho dela. Sim. Essa mulher ela não pode ficar sozinha, infelizmente. Então, além dela se expor numa delegacia, ela precisa falar para
familiares, para amigas, pessoas que estejam a par da situação, e ela não pode ficar sozinha. Porque a qualquer momento, se esse homem ele sabe onde ela mora, obviamente, se ele é o marido dela, ele vai atrás onde ela estiver. Então, ainda se houver a possibilidade dela passar um tempo na casa de uma outra pessoa, seria ainda mais seguro. Mas a medida protetiva, ela precisa ser colocada em prática, ela precisa procurar isso, para ela e para o filho dela. Com certeza. Tem uma telespectadora aqui, a Ana, ela de... Sou Mila, de Minas Gerais. O nome dela é Mila, desculpa. Mila de Minas Gerais, obrigada pela participação aqui no MD. Ela disse o seguinte: oi, Letícia, sua linda, como superar o trauma de violência doméstica de casamento de 30 anos? Será que essa ferida como sarar essa ferida emocional e como explicar o caso da modelo Ana? Olha, 30 anos, né? É muita coisa. Isso precisa ser tratado em terapia. Como eu falei, os resquícios e as consequências a mulher ela acaba levando para o resto da vida dela. Mas existem formas de ser tratados, né? Eu comparo muito a uma ferida, né? Um machucão, né? Em que você realmente se fere. A gente cria uma casquinha, cria a cicatriz, ela fecha e ela não dói mais tanto, mas ela sempre vai estar lá, ou seja, a gente sempre vai lembrar, a gente vai sempre ter aquela marca, mas ela não precisa doer mais quando a gente toca no assunto. Mas isso infelizmente, são lições que a gente acaba levando para o resto da vida. Não são lições que a gente precisa ter que aprender, não. Não são lições que a gente diz assim, mas serviu de aprendizado. Não. Mas que infelizmente a gente acaba aprendendo algo nessas lições, nessas situações que a gente vive. Então, precisa ser tratado em terapia, mas tem sim como você voltar a viver e viver bem. Com certeza. Tem uma telespectadora que diz o seguinte: bom dia, Letícia, não devemos se calar diante dessa situação e denunciar mesmo. É verdade, gente, mas eu vou até complementar, né? Sabe o que acontece muitas vezes? A mulher, ela denuncia, pede a medida protetiva, e aí depois o parceiro vem naquela lábia, né? Não, vai ser diferente, vamos voltar, vai dar certo, vamos reerguer nossa família, não podemos destruir, acabar assim, tal. E a mulher cai nessa situação. Então ela vai na delegacia e diz o quê? Não, eu vou tirar a medida protetiva, que a gente já tá bem, né? A gente voltou, tá bem. E aí ela volta para aquele ciclo. Como a psicóloga falou, a doutora Débora falou, tem a fase da lua de mel, né? Que aí o cara vai mantendo ali, tá tudo bem, tá tranquilo, tá lindo, maravilhoso. Mas ele vai voltar a fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? A mulher já tirou a medida protetiva. E aí esse ciclo de violência acontece. Então, assim, na minha concepção, uma vez que você pede a medida protetiva, não tire, né? E não volte para aquele ciclo, né? Tem uma frase muito forte que diz o seguinte: não volte para aquilo que Deus já tirou da sua vida, né? Às vezes ele deu a oportunidade de você sair, você sai, mas acaba que você volta para a mesma situação, né? Eu já teria um caso em que a mulher ela perguntava a mim constantemente: Débora, isso tem cura? Vale a pena eu continuar com ele? Se é um transtorno, se é uma doença que ele sofre, então pode ser tratado, isso não acontecer comigo novamente? Olha, a gente não pode dizer que nunca vai acontecer ou que sempre vai acontecer, mas a gente não precisa esperar para ver. A gente não precisa estar junto daquela pessoa para ver se ela vai ficar bem. A gente precisa se proteger dela e ela precisa entrar em tratamento. Se isso vai acontecer novamente ou não, a gente não tem como saber. Existem pessoas que dizem assim, é porque não tem como controlar a raiva. Tem sim, porque esses homens eles batem apenas nas mulheres. Eles não batem nos chefes, eles não batem nos amigos, eles não batem em outras pessoas. Eles só batem nas pessoas que estão dentro de casa, em primeiro lugar, nas mulheres. E como você falou agora da situação da telespectadora, que começou a ameaçar, ele começou a ameaçar o próprio filho. Sim. Mas esses homens, eles não agridem as outras pessoas, é só dentro de casa. Ou seja, existe um controle. Eles conseguem se controlar em algumas situações. Então, é possível que depois de um longo tratamento, eles consigam não fazer isso com as parceiras. Mas a gente não pode esperar para ver se isso acontece, porque geralmente não acontece. Eles voltam, como eu falei, é a fase da lua de mel, eles dizem que se arrependem e fazem tudo novamente. Então, não esperem, saiam de casa.
É verdade. Se afastem. É importante, de fato, se afastar desse ciclo, né? E muitas vezes esse homem, ele tem uma posse tão grande por essa mulher que essa mulher ela não pode trabalhar muitas vezes, não pode sair de casa, não pode se relacionar com outras pessoas. Quando eu falo em se relacionar, até mesmo no ciclo de amizade, né? Isso. Ela não pode ter amigo, não pode ter amiga, não pode estudar, não pode ganhar o próprio dinheiro. E associa isso, né? Ele faz com que, psicologicamente falando, ele faz com que essa mulher acredite que é o amor. Da proteção, né? E aí essa mulher ela se vê numa situação em que ela não pode se afastar dele com medo de passar fome. Porque ela acaba dependendo completamente dele. É bom, gente, a gente não precisar ter que trabalhar ou se preocupar com contas, ter alguém que nos ajude, mas não abra mão da sua independência. Trabalhe, faça por onde você ter o seu próprio sustento. Não dependa, porque se em algum momento você precisar sair de casa, você não precisa se preocupar se você vai passar fome ou se você não vai poder cuidar de você e dos seus filhos. É verdade, é importante demais que você mulher que está passando por isso, peça ajuda, peça socorro. E você que está ouvindo, gente, não julgue, não é culpa da mulher. Não. A mulher não se colocou nessa situação. Muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas dizendo o seguinte: mas na fase do namoro o homem já dá os sinais e a mulher não percebeu e casou porque quis. Acontece muito esses relatos, né? E eu queria até, Débora, que você listasse para o pessoal quais os sinais, já nessa fase inicial, que esse homem dá, de que pode ser um homem violento ou pode ser um homem abusivo, para que as mulheres também fiquem alertas com isso. Olha, é o ciúme travestido de cuidado, né? O não saia com essa roupa, você não precisa estar com as suas amigas o tempo todo. Eu amo você incondicionalmente, então eu estarei sempre aqui, eu sou o centro da sua vida. Eu estou aqui para você, você não precisa de todo mundo. Você não tem que sair sempre com as suas amigas. Fique comigo, eu sinto muito a sua falta, fica aqui só comigo porque eu só tenho você na minha vida. Então são sinais que às vezes a gente romantiza, mas eles são sinais. Todo agressor dá sinal, só que sim, é muito difícil a gente perceber. Com certeza, como ela falou, é difícil de perceber, então por essa dificuldade algumas mulheres acabam entrando no relacionamento assim, não é culpa da mulher, e acaba sendo redundante falar, mas nosso objetivo aqui é para que você, mulher, entenda que não é sua culpa estar passando por essa situação, tá? A culpa é apenas do agressor. É do agressor. Eu já ouvi, Letícia, um comentário assim: ele bateu nela, mas o que é que ela fez para ele ficar com raiva dela? Eu disse: nada. Nada que justifique, nada justifique uma agressão. Ela pode ter traído, ela pode ter feito o que for, mas nada justifica uma agressão. Se você não gosta de algo que a sua parceira está fazendo, saia, acabe a relação, pule fora, tente melhorar, mas agredir nunca, nunca é justificado. Verdade. Débora, como é que o pessoal pode fazer para te encontrar nas redes sociais, por exemplo, ou entrar em contato com você de alguma forma, já que você é psicóloga, né, para tentar ver a possibilidade aí de uma consulta, algo do tipo? Meu Instagram é psi_Débora_Soares_ e o número para entrar em contato é 839-9171-4545. Pronto. Repete de novo, pessoal, aí. 839-9171-4545 e o meu Instagram é psi_Débora_Soares_. É só entrar em contato. Tá aí, tá passando na tela também, tá? Se você quer entrar em contato com a doutora Débora para tirar alguma dúvida, até para saber de consulta também, é só entrar aqui em contato no Instagram, tá? Débora, eu quero agradecer a tua participação, obrigada por estar aqui conosco, né, e por trazer conhecimento para o pessoal de casa. Obrigada a você, Letícia, pela confiança, foi muito bom. Obrigada mais uma vez.